E a gente tem aqui, por exemplo, Calinquinha, se você achar a regra das penalizações para quem passou. Está aqui em inglês, mas a gente vai tentar aqui... Traduz! explicar. Kalinka, por que eu pedi para a gente ter essa tela aqui? Pelo seguinte, ao meu ver, essa regra que realmente é muito difícil de ser policiada, é tudo que a gente já cansou de falar aqui, mas quando a gente vê as penalizações, isso fica ainda mais esquisito. Então vamos lá. Para quem cometeu uma penalização pequena, que é o nome que eles estão dando, né, para quem passou menos de 5% desse teto orçamentário... Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Red Bull, né? 3, alguma coisa. Com a Red Bull e com a Aston Martin, pelo que dizem. Menos 5% são mais ou menos 7 milhões e 50 mil doletas. 7 milhões que é de mais dólares ou é menos... o quê? Ah, você gastou quanto daquela sua viagem agora? Uma das para Europa que você foi esses dias? Imagina, não chega a 50... 8. Agora, Kalinka, olha como é esquisito a graduação das penalizações. A gente vai lá, a primeira penalização é uma reprimenda pública. Então, vamos passar um carão aí que vocês passaram do teto orçamentário, um tapa no punho, ajoelha no milho e tá tudo certo. O segundo grau de penalização é a dedução de pontuação no campeonato de construtores. Aí já começa a ficar um negócio um pouco mais pesado. Mexe no bolso. Mexe no bolso e mexe no bolso pesado. Só que, quantos pontos? Como é que tem uma dedução de pontuação, mas você não quantifica a quantidade de pontos que você vai tirar? A gente, para quem não sabe, o campeonato de construtores da Fórmula 1 é onde está ali o dinheiro. É ali que as equipes têm uma boa parte dos seus orçamentos, né? Porque o primeiro lugar levanta tantos milhões, o segundo e o último muito menos. Então, realmente, isso mexe no bolso das equipes. Só que, quando você tem que... Num regulamento desse, numa regra dessas, eu acho que tem que ter. Se você gastou 1 milhão a mais, você vai perder 10 pontos. Se você gastou 2, você vai perder 15, assim por diante. Não simplesmente falar uma pontuação, que é o que está aí. Mas esse é o grau 2 da bronca. Grau 3. Esse também é bastante complicado porque mexe na pontuação dos pilotos. Então, nesse caso, a gente pensando no campeonato do ano passado, o Verstappen foi campeão por 8 pontos em relação ao Hamilton. Mas, de novo, quantos pontos é essa dedução do campeonato de pilotos? Aí, Kalinka, tem a seguinte coisa, que é essa que me chamou muita atenção. O grau 4, que deveria ser pior do que o 1, o 2 e o 3, é o seguinte: suspensão de algumas sessões de pista. O que é sessões de pistas? Treino livre 2 ou 3, ou a classificação menos a corrida. E por que isso me chama muita atenção? Quando você, no 4º grau de penalização, é uma penalização que quase não tem efeito punitivo nenhum. Por que eu digo isso? Muitas vezes a equipe opta em não fazer uma sessão de treinos. Muitas vezes tem um problema no carro, ele não treina. Tem hora que está chovendo, a equipe também não vai para a pista. Então, quando você vê a 4ª penalização sendo uma coisa que não tem efeito punitivo nenhum, e além de tudo, essas penalizações de pista é de um campeonato, que não é o campeonato que está sendo ali discutido, que no caso é o de 2021. Você não tem como tirar um treino livre de 2021 quando você já está em 2022, no caso. Fica um pouco difícil, a não ser que você tenha ou a máquina do tempo, ou aquele carro do De Volta para o Futuro lá, que vai para frente, para trás no tempo, que a gente não achou ele ainda. Mas realmente não faz muito sentido. A número 5, limitar a quantidade de desenvolvimento em túneis de vento e tudo mais. Isso também, Kalinka, para um campeonato que já acabou, você limitar o ano seguinte, e às vezes o que o cara aprendeu em 2021, caso ele tenha gasto mais dinheiro do que o teto orçamentário... Dizem que gastaram para esse carro 2022, 2023. Já deve ter gasto mesmo. E pode ter sido gasto. Aí você vai tirar... Como é que você vai tirar a vantagem dessa? Vai chacoalhar a cabeça do engenheiro para ele esquecer o que ele aprendeu com esse gasto extra? E a 5ª penalização é mais um monte de coisa que você pode perder, inclusive, parte do orçamento do ano seguinte. Ou seja, se ano seguinte o orçamento é de 140 milhões, você perde, sei lá, e também não diz o quanto. Então, para finalizar, uma regra, ao meu ver, extremamente mal feita, porque se você faz um regulamento de uma coisa que você não tem muito como policiar e é muito difícil, realmente eu acho melhor você não fazer. Quando você faz um regulamento que você vai chegar à conclusão da sua análise quase um ano depois que o campeonato acabou, a gente está em outubro, a gente está falando do campeonato que acabou em dezembro do ano passado. E quando vocês veem as penalizações que são totalmente incompatíveis e muito vazias, muito abstratas em relação ao que isso significa de fato, realmente, para mim, foi um erro da FIA não ter feito isso da maneira ou
ou melhor, ou para mim, eu acho que não deveria ter feito nada. Mas assim, essa ideia de... É bom lembrar que a ideia de ter esse regulamento é justamente para que os carros eles fiquem mais próximos um do outro, porque tinha uma disparidade de escuderia muito grande. Sim. Então, com esse teto orçamentário, a ideia é juntar os carros, deixar eles mais parecidos e mais próximos. Vocês vão gastar tanto. O que não funciona meio assim, né? A gente já discutiu aqui como esse teto orçamentário pode ser burlado. Não é bem essa palavra, mas assim, né? O quanto você pode... ser maquiado. Maquiado, Enfim. Então, assim, eu acho que a ideia da FIA é interessante. Assim como tem na NBA, assim como tem em outros esportes, né? Esportes diferentes da... Só que lá, a gente até comentou aqui já aqui no Traduzindo F1, é visível. Você sabe quanto um jogador custa, você sabe quanto uma temporada vai custar. No carro, é difícil você entender quantificar o quanto cada um vale, o quanto você está gastando com aquilo, né? Kalinka. Em alguns esportes, como o basquete, como o futebol, 90% do orçamento de um time de basquete ou futebol está em campo. São os jogadores, são ali os técnicos e tudo mais. No automobilismo, 10% é visível, 90% você não vê, porque é o que estão nas equipes, nas sedes e tudo mais. Então, realmente, é uma regra... Mas eu acho interessante a regra. Eu acho que, assim, ela veio para ter... Acho que a ideia é boa. O objetivo é bom. Só que eu arrumar. acho que, na minha opinião, a maneira mais sensata e correta de fazer isso é o seguinte. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que são extremamente... Quer dizer, na Fórmula 1 não tem nada barato. Até o ar que vai no pneu é caro. Mas uma maneira de você controlar essa questão dos gastos é o seguinte. Por exemplo, na Fórmula 1, algumas coisas. Cada equipe tem uma marca de roda, uma fábrica de roda que fornece roda para uma equipe de Fórmula 1. Uma roda para um carro de Fórmula 1, assim como qualquer coisa no carro de Fórmula 1, é desenvolvida ao extremo. Por que a Fórmula 1 não faz a seguinte coisa? Vamos fazer rodas iguais para todo mundo. Porque daí acaba esse investimento em desenvolvimento de rodas. As rodas têm uma parte aerodinâmica nas rodas. Então, olha só o investimento para fazer uma roda. Outra coisa, câmbio. Câmbio é uma coisa assim, a gente não vê. Você vai comprar, já passou na cabeça de alguém comprar um câmbio da McLaren, da Ferrari para colocar no seu carro de rua? Não. Por que não fazem um câmbio igual para todo mundo, standard para todo mundo? Então, eu acho que a melhor maneira de controlar os gastos é fazer como muitas categorias hoje em dia fazem, de ter muitas coisas iguais para todos os carros. Lógico, eu não estou querendo que a Fórmula 1 se torne uma categoria monomarca, como é a Porsche Cup, como é a Stock Car, outras categorias. Mas limitar ou fazer com que partes do carro que não tenham tanta expressão, por exemplo, como um câmbio, como, sei lá, as rodas, como eu dei exemplo, discos de freio, sistemas de freio, façam iguais para todo mundo, que com isso você breca o desenvolvimento, e quando você breca o desenvolvimento, automaticamente você breca o investimento para desenvolver aquelas coisas, e com isso você consegue fazer uma categoria muito mais barata, sem ter que controlar, você pode gastar 10, você pode gastar 20. Muitas categorias são assim, e para mim essa é a melhor maneira de você controlar um orçamento e os custos de qualquer categoria.